Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no ar. E hoje eu vou conversar com o economista Ricardo Paixão. Ricardo tem mestrado em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ele vem falar dos impactos que a pandemia do Covid-19 tem causado na nossa economia. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Estou sempre à disposição e valeu pelo convite. Muito obrigado. Ô, Ricardo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que nós fomos atingidos por um meteoro, fazendo referência, ao Covid-19. A economia parou, a maioria das pessoas está em casa. Apenas os serviços essenciais funcionam. Como que você analisa as estratégias que o governo adotou até agora para conter a pandemia do coronavírus? Então, Guilherme, o ministro da Economia... Sim. Então, Guilherme, o ministro da Economia tem razão, nós somos atingidos por um grande tsunami, vamos dizer assim, que vai ter grande impacto, já está tendo grande impacto na nossa economia. As estratégias adotadas, e aí você tem a experiência internacional, que é você determinar um período onde a população vai ficar em isolamento, para que o governo possa ganhar tempo e adquirir insumos, medicamentos, equipamentos, para melhor atender as pessoas que forem infectadas, o sistema de saúde, melhor atender as pessoas que forem infectadas. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente está tendo alguns atritos entre o governo federal e os governadores e prefeitos, E aí algumas estratégias estão sendo tomadas isoladas por governadores e prefeitos, e o governo federal não conseguiu montar um plano de coordenação centralizada para distribuir melhor as informações e poder fazer frente a essa grande pandemia. Ô, Ricardo, a estratégia que o governo adotou, essa ajuda emergencial, o auxílio emergencial de R$600, era realmente o que era possível diante da atual realidade brasileira? Então, o governo está anunciando um conjunto de medidas, quase todo dia tem uma notícia nova com algumas medidas, e esse especificamente de uma ajuda emergencial à população mais vulnerável, que são aquelas pessoas que não têm carteira assinada, que precisam do benefício, é uma estratégia adequada. Entretanto, o valor de R$600, na minha opinião, é um valor baixo. O governo teria condições de oferecer um valor maior, como, por exemplo, um salário mínimo para essa população, E aí eu vou indicar até de onde poderia ser retirado esse recurso, que muito se fala que o governo não tem recurso, então realmente o governo não tem recurso para esbanjar, mas o governo poderia usar parte das suas reservas cambiais, que são oriundas das transações internacionais. Hoje está mais ou menos em torno de 350 bilhões de dólares, que fazendo uma conta rápida daria 1,5 trilhão de reais. O governo podia pegar esse recurso, que não é que está sobrando, o governo utiliza esse recurso, mas o governo poderia pegar parte desse recurso, porque os técnicos discutem muito que a gente tem um volume um pouco excessivo de reservas cambiais, e esse recurso poderia ser usado para custear as demandas da saúde pública, e também essa renda emergencial, que é muito importante, porque as pessoas não estão podendo sair de casa para adquirir seu sustento. Porque as reservas cambiais, é bom explicarmos para o pessoal de casa que elas protegem a economia em tempos de crise. E junto com a crise, com a pandemia do novo Covid-19, o governo usou parte dessas reservas para conter a alta do dólar. Eu peguei dados que até agora o Brasil usou 18 bilhões de dólares das reservas internacionais e o Banco Central teve que usar as reservas para conter a alta do dólar. Mas você disse que o ideal seria um salário mínimo para as pessoas mais vulneráveis. Diante do dinheiro usado para conter o dólar, teria dinheiro para pagar essas pessoas em situação de vulnerabilidade, Ricardo? Perfeito. Vamos explicar rapidamente como é que funciona o mercado cambial, para as pessoas poderem entender um pouco como é que funciona esse mercado. Então, o mercado cambial é o seguinte: são moedas estrangeiras, a mais importante é o dólar. Nós temos que pensar como se fosse uma mercadoria qualquer.
Vamos supor, uma caneta que eu estou segurando aqui. Vamos supor que o dólar seja uma caneta, né? Então, o que acontece? O preço dessa caneta, ela pode aumentar. A oscilação é natural, né? É o que acontece com o dólar. Se tiver muitas pessoas querendo comprar essa caneta e pouca quantidade de caneta para atender toda essa demanda, a tendência dos preços é se elevar. A mesma coisa acontece com o dólar, né? Em situação de crise, as pessoas vão buscar aquisição de dólar, que é uma moeda estável. Muitas empresas vão remeter lucros, né, que são oferidos aqui dentro do Brasil para o exterior, vão precisar trocar reais por dólares, e aí a cotação do dólar aumenta, que nós chamamos de taxa de câmbio, né, que já superou R$ 5, né? $1 valendo mais que R$ 5. Então, o governo usa essas reservas para conter. Como que o governo faz? É como se eu tivesse essa caneta aqui, eu tenho 10 canetas para atender uma demanda de 50, não tenho quantidade suficiente para atender todo mundo. Aí eu produzo mais canetas para atender a todos. O governo, quando usa as reservas cambiais, está tentando fazer isso. Ele coloca dólares no mercado com preço, com custo menor, para atender essa demanda por dólar, para forçar o preço dele a cair. E é isso que, na maioria das vezes, acontece. Talvez não na intensidade que o governo deseje, mas algumas vezes acontece. Então, o governo tem esse recurso suficiente. O que nós estamos discutindo é o seguinte: o governo tem recurso para atender essa demanda, para poder usar essa ferramenta, e ele está um pouco excedente, que parte desse recurso poderia ser utilizado para custear os danos causados pela pandemia, tá? Então, hoje daria em torno de 350 bilhões de dólares, que é um valor, segundo os critérios, né, de cálculo do FMI, está acima do nível mínimo, né, determinado pelo FMI. Então, esse excedente poderia ser usado. Aí cabe os técnicos da equipe econômica do nosso ministro Paulo Guedes, né, usar os instrumentais de estatístico, determinar qual é o valor que vai ser utilizado, mas o que nós gostaríamos que acontecesse é que esse ponto estivesse na pauta de discussão da equipe econômica, que hoje, infelizmente, ainda não está. Aí, vamos continuar, Ricardo, nas medidas que o governo tem adotado para conter essa crise que o Covid-19 tem causado. O governo lançou o programa emergencial de manutenção do emprego e renda. O ministro Paulo Guedes, ele disse que a empresa que não demitir os funcionários receberá ajuda financeira por parte do Executivo Federal. É uma tática para evitar o desemprego. É uma tática que também vai custar aos cofres públicos 51 bilhões de reais, e o pagamento de salários dos funcionários que tiverem cortes na jornada, o governo disse que o empregador poderá cortar até 70% do salário. Aí eu te pergunto, depois a pandemia, obviamente, ela vai passar. Não por agora, a gente tem que ter a consciência que ainda vai demorar um pouco, mas ela vai passar. Passando a pandemia, dá para fazer alguma projeção da nossa economia daqui a alguns meses? Então, Guilherme, é sempre um exercício complicado para a gente poder precisar isso. Mas a gente tem uma ideia de que essas medidas do governo, primeiro, né, são medidas corretas, ele está ajudando, né, o empresariado, o setor privado, para manter os empregos. Mas, independente disso, a gente já pode imaginar que a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas que vão ser desempregadas. Até porque a maior parte das empresas, né, principalmente micro e pequenas empresas, elas conseguem apenas suportar no máximo 2 meses aí bancando os colaboradores. Mesmo com essa ajuda do governo, vão ter muitas empresas que não vão conseguir suportar a quantidade total de colaboradores. Então, a gente vai ter um alto nível de desemprego, e aí o governo tem que usar com estratégia que, ao fim dessa pandemia, nós temos que pegar setores mais dinâmicos da economia, principalmente para eles puxarem o carro, vamos colocar assim, né, da economia, o trem da economia, vamos colocar assim. São setores de serviço, comércio, são setores mais dinâmicos, que respondem mais rápido à crise. Então, nesses setores, tem que criar mecanismo para que se possa contratar, né, você aumentar o prazo. O governo também veio com essas medidas, né, de isentar empresas de pagar impostos, né, por 3 meses e tal. Isso tem que ser aumentado, tem que ser muito mais do que 3 meses, tem que ser 6 a 12 meses para o empresariado ter esse fôlego
para poder, após crise, ele poder contratar e dar um ânimo de desempenho para a economia. Então, serviços e comércio são dois setores que respondem muito rápido a uma situação quando a gente tem uma redução da crise. Esses dois setores têm que ser usados com estratégia para aumentar o grau de contratação, né? Porque o impacto vai ser muito forte e a gente vai ter uma elevação significativa no nível de desempregados. E aí você falou no empresariado. A gente pode tornar o custo de crédito mais barato para aqueles que não estão conseguindo honrar os seus compromissos financeiros. A teoria seria essa, diminuir as taxas de juros. Aí a minha pergunta para você é, diminuindo as taxas de juros, dá para evitar fechamentos de empresas? Sim, Guilherme, bela pergunta, tá? Então, assim, para o empresário, para ele poder executar, né, sua operação, ele precisa de ter o que nós chamamos tecnicamente de um ambiente de negócio favorável à execução, né, do seu nível de atividade da sua empresa, de cada setor onde ele operacionaliza, né? A melhora do ambiente de negócio parte também do custo do crédito. O custo do crédito para o empresariado que vai ampliar a sua empresa, que vai ampliar a sua produção, tem que ser um custo mais baixo. Aqui no Brasil, o custo é muito elevado. Aí as pessoas devem estar pensando, mas a taxa de juros, que é a taxa Selic, é a taxa oficial do governo, não está em uma trajetória descendente, né, diminuindo ao longo do tempo. Só que essa taxa de juros que o governo operacionaliza é um sinalizador para o mercado. O mercado não é obrigado a seguir. Então, muitas das vezes a gente vê que a taxa de juros Selic está diminuindo, mas na ponta para o empresário ainda nós temos um crédito muito caro. Por que se dá isso? Né? Um dos motivos, nós temos um sistema financeiro, né, mais especificamente sistema bancário, concentrado em 4, 5 bancos, né, que ofertam crédito para o mercado, e aí nós temos uma estrutura que nós chamamos tecnicamente de oligopolizada, ou seja, poucas instituições, né, concorrendo entre si, a gente não consegue ter um nível de concorrência adequado para reduzir o custo do crédito. Então, mesmo a gente tendo a taxa Selic, que é uma taxa oficial do governo, reduzindo, o crédito na ponta não consegue se reduzir para o empresariado, facilitando seus negócios, né, porque nós temos uma estrutura com baixa concorrência. E isso o governo tem que mexer através de projetos. Ricardo, a pandemia, ela causou uma situação de guerra em todo o país. A nossa dívida pública, certamente, ela vai aumentar, porque as pessoas não estão trabalhando, não há circulação do dinheiro. Aí, por que eu falei em dívida pública? Porque sem a arrecadação de impostos, não dá para cobrir as despesas do Estado. A diretora do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, a Kristalina Georgieva, ela afirmou que a recessão é uma realidade e que será pior que a crise que nós tivemos em 2008. Nós sabemos que os grandes riscos são as falências de empresas e as demissões em massa. Como é que se pode montar uma estrutura nesses tempos difíceis que o mundo vai passar com essa recessão que está aí iminente? Perfeito. Guilherme, nós temos que pensar o seguinte: essa visão, muitas das vezes o FMI e outras instituições têm uma visão liberal, que nós chamamos da economia, né? Ou seja, o mercado é o centro dinâmico de tudo. O Estado não deve intervir muito na economia. Só que agora, diante de uma situação de calamidade, essa liberal de o Estado não interventor tem que ser deixado de lado. Nós temos que usar as ideias keynesianas. As ideias keynesianas, Keynes foi um dos grandes autores que fez uma revolução na economia. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída. E as ideias keynesianas ajudaram a reconstruir a Europa. Como que é isso? O governo tem que se endividar. O endividamento com responsabilidade. O governo tem que se endividar, ele tem que custear renda emergencial, como ele está falando, para os trabalhadores informais. O governo tem que destinar recursos para a saúde. Isso vai gerar uma dívida de curto prazo.
Só que, pós-pandemia, como a gente tinha conversado anteriormente, a tendência é que setores mais dinâmicos comecem a se reestruturar e comecem a gerar uma dinâmica para a economia. Com isso, né, o governo se endividando e gerando subsídios para esses setores começarem a se reativar, né, pós-pandemia, você vai ter aumento nas contratações, você vai ter aumento na produção, com isso as empresas vão pagar mais impostos, com isso nós vamos ter elevação do consumo, as pessoas vão consumir mais, porque estão sendo recontratadas, vão ter renda, vão consumir mais, vão pagar impostos também, o governo vai aumentar a arrecadação no médio e longo prazo. Isso vai gerar um ciclo virtuoso na economia, que vai fazer com que empresas e consumidores, no longo prazo, vão consumir mais, vão produzir mais e aumenta a arrecadação. Esse déficit que nós chamamos, né, ou seja, né, essa dívida inicial, esse saldo negativo inicial que o governo vai ter agora, isso aí vai ser solucionado e o jogo vai virar no médio e longo prazo, quando a nossa economia crescer mais um pouco. Nós vamos reverter isso e vamos transformar isso num superávit, que nós chamamos, que na verdade é um saldo positivo. Então, hoje o governo precisa ter um saldo negativo, precisa se endividar para poder fazer com que a economia gire. No médio e longo prazo, esse exercício inicial vai proporcionar a virada do jogo. Nós vamos ter saldo positivo. Ricardo, eu quero falar de inflação. Claro. O coronavírus, ele pode trazer ao Brasil uma inflação explosiva como a vivida pelo país ali nos anos 80 e até meados dos anos 90, antes da criação do Plano Real? Nós corremos... Perfeito. Também bela pergunta, Guilherme. Não acredito que nossa inflação chegue aos patamares da inflação que antecedeu o Plano Real. Tá? Só para se ter uma ideia, na época, em 1993 aproximadamente, a inflação medida por um dos indexadores aí, o INPC, o IGP, né, que são os índices que medem a inflação, na época, chegou em torno de 2.300% ao ano. Tá? Hoje nós estamos com uma inflação de em torno de 3%, 3,5% é a estimativa para fechar esse ano. Nossa inflação está baixa. É claro que ela pode ter um pico, pode subir um pouquinho, mas ela não vai ficar descontrolada, né, com relação comparando com a década de 90, década de 80, década de 90. Tinha mecanismos naquele momento que proporcionava que a inflação entrasse num cenário descontrolado. O empresário já imaginava que o plano econômico da época, plano cruzado, plano verão, plano colo 1 e 2, aquele plano não ia dar certo. Então, existia uma expectativa inflacionária muito elevada, o empresário já precificava seu produto pensando que aquele plano não iria dar certo, e isso fazia com que a inflação do passado fosse jogada para o presente. Não é o que acontece agora. Nós podemos ter uma inflação de curto prazo, é claro que alguns produtos podem aumentar, nós já tivemos álcool gel, máscaras, alguns produtos emergenciais no curto prazo vão se elevar, mas quando o estoque de produção conseguir atender a demanda, os preços voltam a ter convergência e vão voltar aos patamares normais. Nós não corremos esse risco, porque hoje o real, que é a nossa moeda, ele conseguiu equilibrar nosso sistema de preço. Nós não temos mais a expectativa futura de que nós vamos ter uma inflação descontrolada, então o empresário não fica imaginando que no futuro nossa inflação vai chegar a 500%, 1.000%, não existe isso, né? Então o que nós chamamos tecnicamente de inércia inflacionária, ela hoje não faz parte do nosso horizonte, graças a Deus, né? O que máximo que a gente pode ter é um pico de inflação devido a uma demanda que não está sendo suprida pela produção, mas quando isso se resolver, a inflação volta aos patamares normais. Ricardo, para a gente encerrar, eu quero que você comente para mim, por favor, como manter os pequenos produtores na ativa durante essa crise? Pois é um grande desafio isso, né? Mas a gente tem que também ver que é nesse momento também que alguns setores, alguns segmentos, que você vê alguns grandes empreendedores, porque é um momento agora da gente pensar em outras possibilidades de venda
e de atender o consumidor. Como? Utilizando serviço de deliveries, né, que é aquela venda que você entrega na casa da pessoa, a pessoa compra e sim, faz a entrega, utilizando vendas pela internet. Então é aquele momento, aquele empresário que nunca pensou em colocar lá, abrir um site, né, de ter uma rede social para poder vender o seu produto, é hora dele pensar nessa possibilidade, porque nós temos que buscar meios que evite o contato entre as pessoas nesse primeiro momento, mas que a gente possa atender. Então, eu já estou vendo alguns, mesmo pequenos negócios, alguns empresários, dependendo do setor, é claro, não são todos, mas que já estão se utilizando dessas vendas. O setor alimentício é um dos principais, né? Aquele restaurante que não pode abrir, hoje ele faz a marmita e entrega na casa da pessoa, né? Hoje ele bota nas redes sociais alguns produtos. Então, o empresário também tem que se reestruturar nesse novo cenário, tá? Cabe ao governo também destinar linhas de crédito específico para poder viabilizar essa reestruturação do empresariado. O empresariado está atento também a essas novas possibilidades de venda, né? E estarem buscando aí junto às suas entidades patronais, sindicato, federações, também auxílios, né? E trocas de experiência. Você vê o que o seu concorrente, que outras empresas de outros setores estão fazendo, e você também tentar fazer o mesmo. E o governo destinando linha de crédito para que, se isso fizer uma elevação de custo, eu tenho crédito com custo baixo para viabilizar essas novas estratégias. Não tem jeito. Não adianta ficar de braços cruzados reclamando da vida. Nós temos que nos reestruturar e buscar outros meios. E cabe também ao consumidor também verificar que aquela modalidade de consumo, pelo menos nesse momento de você ir naquele mercado lotado de muita gente, nós temos que evitar isso. Então você também vai buscar meios de consumo, baixar um aplicativo, ver a possibilidade de você adquirir um produto via internet, ter paciência, esperar o produto chegar, e aí nós vamos nos adequando à nova realidade. Ricardo, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal, por ter vindo ao canal, por ter aceitado o convite. Você que está aí no Espírito Santo, muitíssimo obrigado por todos os seus esclarecimentos. Eu que agradeço, estamos aqui para servir a população com informação técnica, né? E toda vez que você me chamar, eu vou estar sempre à disposição, e é uma grande satisfação participar do seu programa, Guilherme. Olha, muitíssimo obrigado. E a você aí de casa que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre especial. E, por favor, inscreva-se no canal. Se você gostou desta entrevista, dê o seu joinha. Nós vamos nos ver, se Deus quiser, na próxima entrevista. Muito obrigado e até lá.